Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Eu quero abordar dois aspectos aqui da bênção de Deus, do direcionamento de Deus, quando você está firme em aliança com Ele. E quando você está no espírito da honra, da devoção, no modelo abraâmico. Nós utilizamos essa expressão modelo abraâmico porque Deus diz o seguinte, que é impossível agradá-lo sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a qualidade da fé? Quando Deus olha para nós, o que Ele quer encontrar? Qual a qualidade da fé que Ele quer encontrar em você? A confiança. Essa confiança que Abraão apresentou diante do Senhor. Mas eu quero abordar aqui dois aspectos extremamente importantes. Um que envolve o caráter, a natureza de Cristo. Nós, como participantes do seu reino, da sua glória, é razoável também compreendermos que devemos participar da sua natureza. Se você não abre espaço para isso, você não tem como receber a bênção de Deus, tendo todos os recursos do reino de Deus à sua disposição. Jesus, ele estabelece um parâmetro, ele diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Isso ele fala no tocante aos falsos profetas, e é razoável também compreender, digo novamente, que tem a ver com o que está acontecendo em sua vida depois dele, depois da sua experiência com ele. Fez uma aliança com Jesus, essa aliança está confirmada, Jesus começa a manifestar os sinais da sua presença em sua vida, e foi o que aconteceu naquele casamento em Caná da Galileia. Jesus foi recebido naquela casa, nota que faltou vinho, a coisa ia ficar difícil. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ele estava lá. E aquela necessidade foi suprida de uma forma incrível. Aquele rapaz ia ficar com vergonha, porque ele convidou todo mundo, faltou vinho no meio da festa. E poxa vida, você sabe como são essas festas. A pessoa vai, leva um parente, amigo do parente, e a coisa saiu do controle. Por sorte daquele rapaz, Jesus estava lá. Por sorte, Deus resolveu escrever a história, inaugurando esta fase incrível das manifestações da presença de Deus na vida do homem, quando ele se materializou em um corpo físico e veio se relacionar com os homens. Poxa, que beleza, ele estava na casa daquele rapaz. O que é que foi que aconteceu? Ele não deixou faltar nada. Esse é um dos primeiros sinais da presença de Deus em sua vida. Por isso que ele perguntou aos discípulos: quando eu vos mandei anunciar, vocês foram sem alforjem, foram sem provisão nenhuma, faltou alguma coisa? Os discípulos disseram não. Porque essa é a natureza de Cristo. A falta, a necessidade, a escassez, ela pode acontecer por um curto período de tempo, quando Deus está trabalhando para ensinar o indivíduo a escolher de qual mesa ele vai viver na dependência de quem? Do homem ou da providência divina? Isso pode acontecer, mas o período é muito curto, porque Deus não precisa avaliar o homem por muito tempo. E ele muitas vezes, quando faz a pessoa passar por uma experiência dessa natureza, ele está dando ao indivíduo a oportunidade de se conhecer, não é para que ele conheça o homem. Ele está dando a oportunidade do indivíduo passar por um processo da experiência para se curar, para se libertar dessa dependência excessiva da assistência dos homens. Foi o que ele fez com os israelitas logo quando ele ensinou aquele povo a andar com ele. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, e o Senhor Deus, ele diz: eu vos deixei ter fome, eu os desamparei, para que vocês saibam que não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Significa da minha presença, a minha assistência, o meu poder, não é somente o socorro da matéria, sou eu que faço. Então ele estava ensinando isso para aquela gente. Hoje não é diferente em nossa experiência pessoal com ele. O que acontece é que quando Jesus fala, pelos seus frutos conhecereis, uma das primeiras coisas que você precisa observar é o seguinte: como está a sua vida depois de Jesus? Ficou pior?
está amargurado, preocupado, sentimento de culpa, ansiedade, dúvida, sensação de que é irresponsável, inoperante, que não fez nada, um sentimento terrível de que é uma pessoa incapaz. Isso acontece depois de você ouvir muitas pregações que têm a pretensão de colocar você a serviço da instituição e você, por conta da administração da sua vida pessoal e as exigências institucionais, você não consegue dar conta disso e você fica culpado, pensando que não está servindo a Jesus porque não conseguiu realizar uma tarefa que foi dada pela igreja para você. Isso é muito ruim em sua experiência pessoal com Deus. O que Deus quer na realidade é que você comece a perceber, observe a sua vida depois de Jesus. Primeiro, a experiência interior. Tem paz? Se tem paz, tem confiança, porque a paz é resultado da confiança que você tem quando você entrega a sua vida a Deus. Primeira coisa que vem é a paz. A certeza que está tudo certo, que está seguro, que até o que deu errado vai colaborar para que alguma coisa maior dê certo. Essa é a natureza de Deus. Você fica logo seguro, em paz. Não existe essa paz, não existe experiência com Deus. É simples. Pelos seus frutos os conhecereis. É o que acontece com você depois. Não é o discurso, não é o que as pessoas querem, é o que está acontecendo. Você quer saber se uma pessoa é bênção? Observe o rastro que essa pessoa deixa no caminho. Por onde ela passa, o que ela deixa? Deixa o quê? Prejuízo, preocupação, ansiedade, medo, insegurança. Então não tem Deus. Sabe sobre Deus, está cheio de informações de Deus, conhece textos da Bíblia. Aprendeu a lutar para defender Deus. Tornou-se um marqueteiro de Deus. Mas, infelizmente, a presença de Deus não está em sua vida. Por quê? Porque o seu serviço, o resultado do que você faz, está denunciando a ausência dele. Então você pode estar trabalhando numa empresa, molestando os seus amigos para aceitar Jesus, mas o seu trabalho é mal feito. Mas o rastro que você deixa no ambiente depois que sai é terrível. O clima psicológico, a perturbação, a ansiedade, a insegurança que você gera nas pessoas que depositou em tuas mãos alguma confiança, alguma responsabilidade. É o que está acontecendo. Mas se aquele ambiente ficou melhor depois de você, se aquele lugar ganhou potência depois da sua presença, tudo ficou melhor. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de algo que as pessoas percebem que está acontecendo, está desenvolvendo, ficou melhor em sua mão. Pois é, você está na bênção. A prova disso está lá na experiência de Jacó, trabalhando para o seu sogro, está na experiência do próprio José, administrando os bens do Potifar, o eunuco, o servo de Faraó. Poxa, o que é que aconteceu ali? Aconteceu algo grande. O homem não sabia de nada que comia. Ele não sabia de nada. Deixou tudo nas mãos de José. O que foi que aconteceu? Progresso. Isso são as marcas da presença de Deus, são os frutos que faz você conhecer quem tem a bênção de Deus e quem não tem. Então isso você precisa observar em sua própria vida. E observe também, quando você vai contratar alguém, o histórico, que tem muitos relacionamentos rompidos, tem muita confusão, tem muito problema. Se o rendimento é baixo, se existe uma indicação, quando eu digo indicação, não são cartas marcadas, mas se existe um histórico de pessoas que dão um bom testemunho, dizem, poxa vida, esse produto é bom. Você sabe que quem faz a verdadeira propaganda de produto no mercado não são os comerciais de TV, são as donas de casa. É o boca a boca, é o que se fala, é o que se conversa. Há pouco dia minha esposa estava no supermercado, encontrou com uma pessoa conhecida, e aí essa pessoa conhecida disse para ela, poxa, esse biscoito é uma maravilha, é uma bênção, aquela coisa toda. Ela comprou. Quem faz a propaganda é quem teve a experiência.
Isso vale para tudo na vida. Por seus frutos conhecereis. Tenha o caráter de Cristo, tenha a bênção de Deus em sua vida, parta para cima da honra que Ele vai te abençoar. E aí você vai começar a ver o que aconteceu com este personagem que nós estamos ministrando desde semana passada, que é a mulher sunamita. O que foi que aconteceu? Ela honrou a Deus, Deus aceitou as suas honras e quando ela precisou, a assistência de Deus estava lá. E o que parecia coincidência foi a providência de Deus para lhe restituir bens e para fazer com que, no tempo da crise, quando muita gente perdeu tudo, aquela mulher foi abençoada por Deus. Teve as suas terras restituídas e o que a terra produziu durante esses 7 anos, o que foi que aconteceu? Bênção de Deus sem medida. Isso você vê aqui no 2º livro dos Reis, no capítulo 8. Está escrito aqui. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Olha o que acontece. Ela foi conversar com o rei para restituir-lhes as terras. Ela queria a restituição das suas terras. E teve uma grande crise, todo mundo teve que sair daquele lugar, foi para outro território, e o governo confiscou as terras de todo mundo. Ela voltou e foi conversar com o rei. Quando ela chegou lá, está escrito no versículo 5, Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou. Essa é a palavra que eu quero que você preste atenção. 2º livro dos Reis, capítulo 8. Nesse momento, a mulher chegou. É quando Deus está orquestrando situações para que você chegue na hora certa para falar com a pessoa certa, para que o propósito que você apresentou diante de Deus dê certo. Naquele momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela, e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eu quero que você leia o capítulo 4 para você entender porque Deus, nesse momento, estava do lado dela. Porque Deus, nesse momento, fez por ela o que não fez por muitas pessoas naquela época que tomaram prejuízo. É importante você saber o motivo da interferência de Deus no momento da necessidade dessa mulher, para que você saiba sobre quais valores e princípios Deus honra o homem. Não é porque recebeu uma oração, está participando de uma live. Não é porque está frequentando um templo e fazendo serviços que a instituição deu ordem somente. Não é porque você está entregando o dízimo com o sentimento de quem paga um recibo de luz numa casa lotérica ou com o sentimento de quem está ali para dar uma força, para dar uma ajuda à mesa de Deus. Não, pessoas que apresentam-se diante de Deus com sentimento de superioridade e muitas vezes com descontentamento, com tristeza e fazendo coisas de má vontade. Não. A honra deu para essa mulher o direito da interferência de Deus no momento da necessidade. Nós estamos falando aqui de restituição, que é o que Deus vai fazer em sua vida, vai fazer na vida de todos que estão nesse espírito, aprendendo a honrar a Deus no modelo da fé abraâmica. E vai mais adiante. Observe então esses 2 pontos. Pelo fruto os conhecereis. O que aconteceu em sua vida depois de Jesus. Observe e veja se ele chegou, se ele está aí, ou se você apenas está cheio de informações e ainda ele não está atuando em sua vida do modo como ele quer, para te livrar de decepção, tristeza, desencanto e vergonha diante das pessoas. É isso que ele quer que você olhe agora. Pelos seus frutos conhecereis a paz, o caráter, a qualidade do que você oferece aos homens e da sua comunhão com Deus, por seus frutos. Pronto. Agora observe outro ponto. Para quem Deus se manifesta?
Quando Deus interfere a vida de uma pessoa, por qual motivo? Dê uma olhada e veja a luz do que está registrado. Está aqui e você vai ler. O capítulo 4 é o pano de fundo de toda essa história e você vê aqui no capítulo 8 que eu falei. Mas você vai no capítulo 4 do segundo livro dos Reis e veja por que Deus interferiu na vida dessa mulher, lhe restituindo as suas terras e dando o direito de fazer uso de tudo que eles escolheram no tempo em que ela estava exilada. É o que vai acontecer com você. Deus vai lhe abençoar. Se você se levantar nesse espírito, apresente as suas mãos. Pai querido, nós apresentamos cada vida que está nesse momento buscando a Tua face e está conosco nesse momento, invocando o nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. O Deus que tem o poder de mudar o destino dos homens. O Deus que, quando interfere na vida de alguém, não importa a situação, a condição, não importa. O que importa é que quando o Senhor entra na vida de alguém, a vida desta pessoa muda para melhor. O Senhor não está aqui para melhorar a vida de ninguém, mas para mudar definitivamente. É isso que lemos e entendemos à luz da Tua palavra, que o Senhor muda o destino dos homens. E eu estou te pedindo, muda o destino desta pessoa que me ouve agora. Muda o destino desta pessoa que me assiste agora. Não deixa que essa criatura viva de promessas falsas, viva com fome e com sede da Tua justiça sem nada receber. Ajuda a discernir por qual caminho o Senhor vem, quando o Senhor se manifesta e para quem. Dá para esta criatura que nesse momento está comigo nesse espírito a unção do Teu Espírito quebrando o jugo e despedaçando agora todo o poder do inferno, despedaçando agora todo o poder do inferno, para que a unção e o poder do Espírito Santo venha sobre esta vida, trazendo paz, alegria, desenvolvimento, produtividade e multiplicação. Honra nesse momento aqueles que têm te honrado sobre essa mesa. Olha para aqueles a quem o Senhor diz que quem lembra da tua mesa jamais será esquecido. E foi o que aconteceu com essa mulher de Sunem. Ela viu a tua assistência no momento da necessidade. Ela recebeu o que milhares de pessoas nas mesmas condições naquela época não receberam nada. Mas ela contou com a tua assistência. E é por essa assistência que eu clamo, para que o Senhor venha selecionar aqueles de quem o Senhor recebe a presença, a honra, a devoção, aqueles em que o Senhor sonda a mente e o coração nesta noite, estão agora habilitados para receber a tua bênção. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção e fazer desta pessoa uma pessoa vitoriosa sobre todos os aspectos que estão agora apresentando diante do Rei e diante do Rei dos Reis, do próprio Senhor, as suas necessidades, o desejo da restituição. Eu os abençoo com esta vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo fortaleça cada vez mais o seu coração. Muito bom esses momentos que passamos juntos e até amanhã às 22 horas, nesse mesmo canal. Eu tenho a certeza que mais uma vez Deus quer falar com você. Um beijo grande, fica com Deus e segura firme que a vitória é certa nesse espírito. Você vai ver. Boa noite e muita paz.